Mas eu queria inicialmente agradecer às equipes do Supremo Tribunal Federal, a doutora Daiane Nogueira, Eduardo Toledo, Sérgio Braune, a equipe do Conselho Nacional de Justiça, o Richard, o Adamec e o nosso querido Johannes, e as respectivas, e especialmente as equipes de comunicação. Aqui no nosso gabinete da presidência, o Adão, gabinete da presidência do CNJ, o Rodrigo. E agradecer a atenção, a compreensão das senhoras e senhores setoristas. Estamos aqui exatamente para fazer um balanço desse ano de 2020, que foi um ano difícil, mas foi um ano de extrema produtividade. Os números comprovam isso. Baixa de em torno de 20% do acervo do Supremo Tribunal Federal, ampliação numérica das decisões colegiadas também nesse patamar, o trabalho feito no Conselho Nacional de Justiça, que é um trabalho em várias frentes de atuação, coordenação de todo o Poder Judiciário Nacional, e também demonstrando que, pela primeira vez, desde o início do Justiça em Números, o número de acervo nacional diminuiu e a tendência continuará a ser essa. Pois bem, encerrado o ano de 2019, apresentamos os relatórios das atividades desempenhadas nesse período pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Não são relatórios de atividades da presidência do Supremo ou da presidência do CNJ. São relatórios das atividades que engloba números de toda a Corte e de todo o Conselho. Em setembro de 2018, assumi a presidência, juntamente com o vice-presidente, o ministro Luiz Fux, e a presidência do CNJ para este biênio 2019-2020. Desde o início, adotamos como eixo de atuação o tripé da eficiência, transparência e responsabilidade. Ideias-chaves para uma prestação jurisdicional de excelência. Os resultados de 2019 espelham essa visão estratégica. Ressalto que todos os resultados alcançados, tanto no STF quanto no CNJ, são oriundos do esforço e do trabalho conjuntos dos ministros, seus respectivos gabinetes, dos conselheiros, seus respectivos gabinetes, com os juízes auxiliares, servidores e todos os colaboradores. Todos estão engajados na construção de um poder judiciário cada vez mais eficiente, transparente e responsável, e ainda mais preparado para os desafios do século XXI. Em 2019, senhoras e senhores, a Suprema Corte do país exerceu com maestria sua missão de guarda da Constituição. Teve a coragem de enfrentar uma extensa lista de temas polêmicos, complexos e de grande impacto político, social, econômico e cultural. Decidiu as repercussões gerais com o maior número de processos sobrestados, ou seja, aqueles de maior impacto social. Pacificou conflitos, estabilizou as relações institucionais e estabeleceu diretrizes de ação para as instituições e para toda a sociedade. Com isso, promoveu segurança jurídica e garantiu direitos fundamentais. Cito apenas alguns dos vários julgados emblemáticos ocorridos ao longo deste ano no plenário. Competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns e os conexos a crimes eleitorais. Criminalização da homofobia e transfobia. A ilegalidade do trabalho insalubre de grávidas e lactantes. Legitimidade do transporte de passageiros por motoristas de aplicativos, declarando inconstitucionais leis municipais que vedavam, restrição do fornecimento pelo Estado de medicamentos sem registro na Anvisa, aplicação das imunidades dos deputados federais aos parlamentares estaduais, a validade do decreto de indulto natalino, ainda pendente do ano de 2017, dispensa de licitação para a alienação do controle acionário de empresas públicas e de sociedade de economia mista,
fixando o critério de que, se a subsidiária não foi criada por lei, foi criada pela própria empresa matriz, é possível a sua venda sem autorização legislativa, mas se a criação decorreu de lei, apenas por lei do Congresso Nacional será possível a sua desestatização. Restabelecimento da competência da FUNAI para a demarcação de terras indígenas, reconhecimento do direito dos corréus delatados de apresentar alegações finais após o delator, ausência do direito subjetivo à indenização no caso de não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, mais de 800 mil processos sobrestados nessa matéria, constitucionalidade da execução da sentença penal condenatória após o trânsito em julgado, validade do compartilhamento de dados bancários e fiscais com órgãos de persecução penal, sem falar em outros tantos casos que poderia acrescentar aqui, a questão dos conselhos sociais com participação da sociedade civil, que haviam sido abolidos por decreto e que o tribunal reconheceu a constitucionalidade de vários desses conselhos, sendo, portanto, esta apenas uma amostragem exemplificativa dos casos extremamente controvertidos que a Corte enfrentou e julgou em 2019. Seguimos primando pela previsibilidade, com a divulgação semestral das pautas de julgamento do plenário, o que faremos daqui a poucos instantes. Com isso, a sociedade como um todo pôde se mobilizar em torno dos temas pautados, instaurando-se o debate democrático que deve preceder a análise de questões de grande relevância. Na data de hoje, estamos divulgando a pauta de todo o primeiro semestre de 2020 e o calendário de sessões. Foram priorizadas nesta pauta a continuação de julgamentos já iniciados, julgamentos em que houve pedidos de vistas ou então julgamentos que foram suspensos, as repercussões gerais mais antigas e com maior impacto nos tribunais, bem como as sugestões colhidas a partir do diálogo com os ministros da Corte. O Supremo avançou a passos largos no sentido da eficiência. Estamos decidindo mais em menos tempo e, consequentemente, baixando mais processos sem prejuízo da qualidade da prestação jurisdicional. Fizemos isso a despeito de uma diminuição de 20% no orçamento da Corte, em relação ao ano de 2009, o que evidencia o uso mais eficiente dos recursos públicos. Os números comprovam a eficiência. O acervo atual é o menor dos últimos 20 anos. São 30.662 processos em tramitação, redução de 20,7% em relação ao ano de 2018. O STF proferiu 110.965 decisões, dentre essas, 16.600 decisões colegiadas. Como eu costumo dizer, não tem corte constitucional no mundo que julgue em colegiado tamanho número de processos. 18% maior esse número do que os 14.000 do ano de 2018. Desde a ampliação do plenário virtual há 5 meses, já foram julgados em sessões virtuais do plenário 204 processos no seu mérito. Fizemos isso com a devida transparência, disponibilizando o resultado dos votos dos ministros em tempo real no portal do Supremo Tribunal Federal. Desde o fortalecimento no âmbito da presidência, da gestão da repercussão geral e da análise dos recursos manifestamente incabíveis, tem-se evitado a distribuição aos ministros de 70% dos recursos recebidos no tribunal. Em breve, a meta é a presidência estar analisando 100% dos agravos em recursos extraordinários. Isso permitirá que os ministros se dediquem apenas à análise de questões constitucionais de maior relevância e complexidade, reforçando a vocação constitucional do STF. À frente do Conselho Nacional de Justiça, estamos dando continuidade a importantes programas criados nas gestões anteriores, bem como lançando novos programas, ações e parcerias, baseados também nos eixos da transparência, eficiência e responsabilidade.
divulgamos mais um relatório do Justiça em Números, que revelou a primeira diminuição em 15 anos de apuração contínua desse dado pelo CNJ, do número total de processos judiciais em tramitação no país. Redução essa de quase 1,5 milhão de processos. A diminuição do acervo nacional foi acompanhada da redução da despesa, revelando um incremento da eficiência do Poder Judiciário brasileiro. Instituímos, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade, grande impacto e repercussão, para monitorar de perto a resolução desse tipo de casos, garantindo a aplicação da lei e a proteção dos direitos das pessoas afetadas. Com isso, casos que estavam, às vezes, esquecidos da própria imprensa, como Boate Kiss, como a questão da chacina de Unai, casos de dimensão enormes como Mariana, Brumadinho, e agora, mais recentemente, o bairro Pinheirinho e os bairros vizinhos em Maceió, que podem atingir milhares de pessoas, estão tendo uma atuação coordenada via a atuação do CNJ e do CNMP para que as instâncias judiciais e os atores que fazem parte do sistema de justiça, as funções essenciais, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública e Privada, atuem de forma coordenada. Em ação conjunta do CNJ e do CNMP, estamos monitorando estas questões complexas. Neste ano, o CNJ implementou e deu continuidade a programas que são verdadeiros mutirões em prol da aplicação da lei e da defesa de direitos. O programa Justiça pela Paz em Casa, cujo objetivo é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, resultou em 57.379 audiências realizadas, 344 sessões do Tribunal do Júri em crimes de feminicídio, 46.445 sentenças proferidas e 25.925 medidas protetivas deferidas em processos relacionados à violência de gênero. Neste ano, durante o Mês Nacional do Júri, programa instituído em 2014, foram pautados 5.004 processos. Foram realizadas 3.768 sessões de julgamento e proferidas 4.292 sentenças em um mês, o equivalente a 21% de julgamentos a mais do que fora realizado no ano anterior de 2018. Instituímos um Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. É um banco de dados nacional em que todos aqueles que querem adotar e todos aqueles que são aptos à adoção podem se contactar, ter conhecimento e, assim, facilitar o processo de colocação de uma criança, de um adolescente em família substituta. O Conselho registrou 2.559 reintegrações de crianças e adolescentes aos genitores e a conclusão de 559 adoções. Realizou-se ainda 9.764 vinculações entre crianças e pretendentes, resultando no início do estágio de convivência para 778 crianças. Por meio do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que estamos realizando nas 5 regiões do país, em parceria com outros poderes, com outras instituições públicas e com a sociedade civil, estamos fortalecendo a atuação do sistema de justiça na promoção dos direitos da criança. Também seguimos fomentando a utilização de meios mais adequados de resolução de conflitos, como a conciliação e a mediação por meio do programa Resolve. Nesse programa, houve 90 mil adesões ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal acerca das perdas inflacionárias das poupanças decorrentes dos planos econômicos nas décadas de 80 e 90, resultando em pagamentos na ordem de 1,5 bilhão aos poupadores. É o maior acordo privado que se tem conhecimento de maneira coletiva. O marco do ano de 2019 também foi a modernização do Poder Judiciário e a adoção de novas ferramentas digitais e de inteligência artificial. No programa Justiça Presente, que há um relatório específico sobre esse programa, em parceria com as Nações Unidas e com o DEPEN, do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
Busca-se soluções para os problemas do sistema carcerário brasileiro. Expandimos o sistema eletrônico de execução unificado para 25 tribunais estaduais e 4 tribunais federais, já com 1 milhão de processos de execução penal cadastrados, otimizando a execução penal em todo o país. Trata-se de um verdadeiro mutirão carcerário online, porque o juiz é alertado dos benefícios do cumprimento da pena pelo próprio sistema. Também lançamos a plataforma de governança digital do Judiciário, uma potente ferramenta de integração dos tribunais do país, e aprimoramos o sistema de processo judicial eletrônico, que já vai, em nossa gestão de 1 ano e 3 meses, já para a sua 3ª versão, cada vez mais sendo aprimorado. Todas essas realizações só foram possíveis em razão do apoio que o CNJ recebeu dos demais órgãos do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça, assim como dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados e do Distrito Federal. Foram várias as parcerias realizadas, inclusive com municípios e com a sociedade civil organizada, por meio de acordos de cooperação. Encerramos 2019 comprometidos com o contínuo aprimoramento da eficiência, da transparência e da responsabilidade do Poder Judiciário, firmes no propósito de fornecer uma prestação jurisdicional de excelência. Os nossos maiores objetivos são a efetividade dos direitos do cidadão, a intangibilidade do Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica e a paz social. Seguiremos fazendo isso com devido diálogo com os demais poderes da República, com as instituições essenciais da Justiça e com toda a sociedade, e com a transparência devida. Muito obrigado a todos pela atenção.